Eu vou contar a minha vida desde os primeiros anos que eu passei lá na cidade de Avaré. Nasci no dia 27 de maio de 1935. Em Avaré, moramos 5 anos. 5 anos. De 35 até 1940. Depois, em 1940, mudamos para a cidade da Quadra, um distrito da cidade de Tatuí. Na Quadra, moramos uns 2 anos. Depois, mudamos para Tatuí. E na cidade de Tatuí, já em 42, 43, 44 em diante, 44 em diante, nós moramos em Tatuí. E em 1945, segundo semestre, lá por agosto, setembro, meu pai faleceu. E ele trabalhou antes do falecimento 2 anos, de 42 até 43 para 44. E em 45 moramos em Tatuí, e naquela ocasião, 1 ano ou 2 depois, em 1945, segundo semestre, o meu pai teve um AVC e foi levado para o Hospital Militar de São Paulo. E lá durou apenas 15 dias. E em 15 dias, nós, morando em Tatuí, esperando notícias do nosso pai, recebemos a triste notícia de que ele faleceu. Como foi o recebimento dessa notícia? Como Muito que triste. a notícia chegou até vocês? Ah, sim. Meu pai teve um AVC quando estava em Tatuí. Por que aconteceu? Aconteceu o seguinte: no final de semana, as visitas dos presos da cadeia pública de Tatuí costumavam levar um almoço para
o pessoal, os familiares que estavam presos, levar um bolo, um doce e cuscuz. E os presos repartiam com os soldados que estavam de guarda naquele dia, fim de semana. E no final de semana, levaram cuscuz, levaram bolo, refrigerante para os presos que estavam detidos na cadeia pública de Tatuí. Uma família levou cuscuz. E os presos repartiam com os soldados que estavam de guarda. Eram sempre 2 no final de semana. 2. Enquanto um descansava, o outro ficava de plantão. E assim eles faziam as 24 horas. E era 12 por 36. E no final de semana, levaram cuscuz, levaram bolo e tantas coisas gostosas, como sempre faziam, para os presos que faziam parte da família. E levaram então um cuscuz, que é um prato bom, mas pesado. E os presos familiarmente repartiam com os soldados que estavam lá de plantão. Inclusive, repartiram com meu pai, que estava de plantão aquele dia. E meu pai comeu um pedaço de cuscuz, tomou um cafezinho e enrolou um cigarro de fumo, de corda, e ele fumou e depois foi ler o jornal. Meu pai costumava ler, tinha o hábito de ler o jornal de São Paulo, Estado de São Paulo e outros jornais, sobre tudo. Ele gostava de saber o que se passava na Europa, principalmente na cidade, no país onde ele nasceu, na sua terra querida, que sempre teve saudade de lá, Portugal. E ele, no final de semana, domingo, comeu cuscuz, tomou um cafezinho, fumou um cigarro e depois foi ler o jornal, que diariamente chegava jornal, e lá. E meu pai lia praticamente tudo. Ele estava por dentro de tudo ali do jornal. Leu o jornal e naquele final de semana, então, no domingo, que ele comeu o cuscuz, leu o jornal e depois foi na hora do descanso dele, porque trabalhavam em 2. Enquanto um descansava,
2 horas, o outro ficava de plantão. E assim eles iam alternando em final de semana, quando eles estavam de plantão. Eram 2 soldados. E meu pai comeu o cuscuz, tomou um cafezinho, fumou um cigarro e começou a ler o jornal. Leu tudo o que pôde. E daí foi tirar, na hora do descanso dele, era 2 por 2, enquanto o outro ficava de plantão, ele descansava 2 horas. Caso houvesse necessidade, seria chamado também com emergência. E meu pai comeu um pedaço de cuscuz que um dos presos recebeu lá da família no domingo. Comeu e tomou um cafezinho, fumou um cigarro, enrolou um cigarro de palha, e era um cigarro bem cheio de fumo mesmo, né? Não era fininho, não, era um cigarro forte. Leu o jornal, ele foi deitou. Enquanto, durante aquele descanso, aquela soneca, que era o horário do descanso dele, que revezava com o outro plantonista, meu pai acordou assustado e já teve um mal-estar geral e foi provavelmente um AVC. E então, daí perdeu a memória e então ficou meio enlouquecido. Daí precisou chamar reforço e colocar meu pai na cela, porque não conseguiam conter o mal-estar dele, da mente dele. E ele então ficou preso. E daí deu uma melhorada e foi embora para casa, já no escurecer. Mas ainda com efeito na mente, ele não estava raciocinando bem. Procurou a nossa casa, na Vila Primavera, atrás do cemitério. Foi lá, andou de tudo quanto era lado, procurando, e não encontrava a casa. Entrou até em casa, próximo de lá, disse: é aqui minha casa. E junto com o guarda civil que estava orientando, tinha guarda civil à noite, orientou, foi lá, não era a casa dele. Foi na outra, não era. Andou pertinho da nossa casa e não encontraram a nossa casa. E meu pai não conseguiu se lembrar da nossa casa, onde era. E durante Quantos umas horas... anos, pai? Hã? Quantos anos o vô tinha? 49. Bem novo, né? No 49. E então, meu pai ficou zanzando de um lado para o outro, procurando a casa dele, e não achou mais. E entrava em casa estranha. Daí chamaram o guarda noturno,
guarda noturno disse assim, tem um soldado entrando aqui, disse que ele mora aqui, mas não mora. E então ele já estava com a mente afetada, fraco da mente. E então chamaram o guarda noturno convenceu meu pai a ir lá na cadeia, voltar para a cadeia, e lá colocaram ele numa cela, porque ele estava já com a mente atrapalhada. Daí ligaram para o hospital pediu para ele ser conduzido, levado para o Hospital Militar de São Paulo no dia seguinte. Né? E então, naquela noite, meu pai não chegou em nossa casa. Daí minha mãe veio falar comigo. Eu era, dos homens, eu era o maior. Estava com 10 anos. Mas eu era o maior para tomar assim, ir atrás de uma coisa ou de outra. Eu é que era chamado para minha mãe. Ela lançava a mão de mim e da minha capacidade como recurso. Disse, neném, seu pai não veio. Isso ela falou no dia seguinte. Ele era para ter chegado à noite. Ele não veio. Vai à cadeia e pergunta lá o que aconteceu. Que ele não chegou aqui. Era para ter vindo ontem à noite. Não veio. E eu fui. Cheguei à delegacia de polícia logo de manhã, 8 horas da manhã, e perguntei. Eu vim ver o que aconteceu com meu pai, porque era para ele ter ido ontem em casa, para a folga dele, e ele não compareceu. O que aconteceu? Ele disse, olha, o seu pai ficou doente e ele está aqui com nós aqui numa sala. Fala para sua mãe vir aqui que a gente explica para ela o que aconteceu. Eu virei para trás, eu fui para casa e contei para minha mãe. Minha mãe foi lá e ficou sabendo o que tinha acontecido. Que de tudo o que aconteceu, no domingo anterior, do alimento que ele comeu, do efeito que sentiu, o que aconteceu com ele, da andança dele à noite, e depois tiveram que colocar numa cela, porque ele já estava com a cabeça, a mente atrapalhada, e então ele ficou lá preso e numa cela, detido, para no dia seguinte iam levá-lo para o Hospital Militar em São Paulo. Daí no dia seguinte, ele pediu que minha mãe fosse lá para eles explicarem para ela. Ela foi e meu pai foi conduzido para o Hospital Militar e lá durou apenas 15 dias e faleceu. Depois, quando
meu pai foi levado para o Hospital Militar do Estado de São Paulo, na capital. Nós ficamos 15 dias sem ter notícias do nosso pai. Então, nós deitávamos à noite, durante o dia, só pensando que ele pudesse estar chegando em casa. No outro dia, sem nada, sem saber nada. E até que depois desses 15 dias, nós à noite ouvimos passos no quintal da nossa casa, terreiro da frente. O nosso terreiro da frente, meu pai construía muitos canteiros de verduras, né? Muitos canteiros de verduras. E todos verduras de vários tipos. Até alface de várias qualidades. E então, no meio, nós tínhamos um piso, um corredorzinho, que era por onde a gente andava, feito assim de tijolo, para não pisar nos canteiros. Então, meio, vinha retinho assim, uma calçadinha de tijolo bem feitinho. Então, se alguém fosse entrar lá, por exemplo, de botina, você escutava os passos dele bater ali. E 15 dias se passaram. Meu pai internado lá em São Paulo, no Hospital Militar. E nós, sem comunicação. Não tinham mais o que comer. Essas coisas não é emprestar. E uma mulher espírita, de bom coração, durante esses 15 dias que nós ficamos sem nosso pai. Oi. Tudo bom? Tudo bem? E Quer parar já, pai? Tá cansado? para.